ninguém aqui, Senhor, que quer aprender a tua palavra. A tua palavra é viva, é eficaz, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para receber mais de ti, mais e mais. Queremos mais, Senhor. Abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender, Senhor. Que eu desapareça, Senhor, e teu Espírito Santo apareça sobre cada um nessa noite. E para que possamos aprender mais e mais de ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Diga assim nessa noite. Diga assim nessa noite. O Senhor tem algo para mim. O Senhor tem algo para ti nessa noite. Amém. O Senhor tem algo muito especial para você. Já está conosco aqui nesta noite. Amém. Só que eu não gravei o novo. Me perdoa. Como? Jorge Quen, isso. Seja muito bem-vinda, sua esposa. Qual o nome? Ângela, não vou esquecer não, o nome da minha falecida irmã, né? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Tem mais alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez? Tem alguém que dê um sinal com a sua mão, amém? Não são todos já da casa, que Deus abençoe, amém? Eu gostaria aqui de passar para o apóstolo, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos receber com glórias e aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Quem aceita a paz, levanta a mão. É lindo. Eu também estou muito feliz pela oportunidade de estarmos aqui reunidos no segundo dia da conferência que traz por tema os códigos da bênção. Quem está comigo, levanta a mão. Quem está comigo? Eu quero perguntar quem trouxe a sua agenda e trouxe a sua caneta. Essa é a nossa parceira fiel, né? Queridos, nós estamos recebendo pela primeira vez aqui na Chiquiná, né, o nosso querido sacerdote. Só para você que não sabe, todos os Cohen são sacerdotes de Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sacerdotes de Deus. Amém. Isso é lei eterna. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Não importa o país aonde esteja, não importa a nação onde esteja, eles são sacerdotes do Deus vivo. Amém? Para servir o Deus Filho, né? Como nós estávamos conversando, isso é maravilhoso, né? É fenomenal ter essa oportunidade. Amém? Por isso que eu digo, aproveita tudo, irmãos. Conferência promovida nessa semana é uma conferência para enriquecer você com todas as chaves que você precisa. Tem que levantar as mãos. Ontem nós tivemos a introdução da nossa ministra Marta, líder do Ministério de Mestre, que introduziu sobre primícia com propriedade. Tivemos a continuidade falando sobre o que é os dízimos, a bênção que vem do Monte Hermon, que deságua no Mar da Galileia, falando sobre a significância e a importância de nós não sermos mortos, porque tudo que é morto não produz vida, mas aquele que está em Cristo, aquele que come da palavra de Deus, ele realmente produz vida, ele efetivamente produz a vida. Amém? E hoje nós temos outros códigos que são revelatórios para a nossa vida e que Deus incumbiu o seu servo e a sua serva para estar trazendo. Então anota, não perde nada, não te distraia, evite ir ao banheiro, evite caminhar, tá bom? Absorva tudo que Deus tem para a tua vida, porque eu tenho certeza que tudo que Deus tem preparado para nós está sendo servido como um banquete especial nessa conferência. Vamos agradecer ao Senhor? Vamos? E já não vou tomar mais tempo do servo do Senhor. E na oportunidade, para nós já deixarmos, ficarmos voltados somente à palavra, diga glória a Deus, eu gostaria já de entregar no altar os dízimos e as ofertas ao Senhor, amém? No intuito de nós depois
nos dedicarmos somente ao entendimento. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E absorver o entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então você vai pegar na sua mão o que você trouxe ao Senhor, o que trouxe ao Senhor. E eu falei ontem sobre isso, né? Que a oferta é uma representação do seu coração. Quando você oferta, você está demonstrando realmente o que você é por dentro, o seu coração. A oferta é uma entrega interior profunda na presença do Senhor. Amém? E o Senhor observa o nosso coração, observa os nossos pensamentos, e é isso que importa. Somos soldados pelo Senhor. Amém? Para ofertar. Agora deixa eu falar uma coisa para você. É interessante isso, né? Eu estava falando com um sacerdote de Deus aqui. A peleja, ele vai contar aqui, que ele enfrentou ao longo do tempo, depois que aceitou Jesus, reconheceu Jesus como Salvador, para poder servi-lo, né? A rejeição. Tem gente que acha que é fácil, né? Você uma peleja para servir Jesus. Se nós gentios já sofremos perseguição, humilhação e às vezes discriminação, imagina quem é judeu de raiz, de lá, né, da terra do Senhor, e aceita o Senhor Jesus como Salvador, no entendimento da comunidade, a rejeição, que você sabe que para muitos judeus, Jesus foi só um profeta e não foi reconhecido como Salvador. Eles aguardam ainda no judaísmo um Salvador. Mas quando um judeu reconhece, um judeu messiânico, reconhece Jesus como Messias, diga glória a Deus. Porque isso daí é maravilhoso demais. Amém ou não amém? Amém. Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Irmãos, pega a sua oferta ao Senhor. Vamos ofertar ao Rei. Vamos ajudar a obra de Deus. Vamos. Você que pode, você que tem condições. Eu não vou estipular a quantia não, porque a oferta é algo muito pessoal, é algo muito especial. De repente que eu vou falar aqui é limitado. De repente que eu vou falar aqui, eu estou falando abaixo daquilo que Deus colocou no teu coração. Amém? Então eu não vou nem me atrever a falar valores e quantias. Mas que o Senhor te abençoe, que a tua oferta ela volte para a tua vida em retribuição de bênçãos. Amém? E vitória. Você que dizima o altar também possa vir. Você que tem a sua primícia, você conhece a palavra. Ontem a mestra na palavra estava falando sobre isso, sobre entregar na mão do sacerdote e as vitórias. Ela vai contar o que Deus fez na vida dela até o final dessa conferência, né? Ela vai contar, não vou falar nada não, porque eu sou limitado para saber tudo que Deus operou depois que ela começou a praticar as escrituras. Porque não adianta só você vir ao culto, ler a Bíblia, você precisa praticar o que está escrito. Porque quando você pratica, então sim, a atenção de Deus se volta de uma maneira especial para a sua vida e você passa a ser ricamente abençoado. Ele disse que as bênçãos do Senhor, elas nos enriquecem e não nos acrescentam dores. Amém? Essa é a bênção do Deus de Israel através do seu Filho Jesus. Amém? Meus queridos, eu quero já falar mais um detalhe. Nós não estamos com qualquer orador. Não para engrandecer o homem, sim, Jesus na vida dele, mas, meus irmãos, ele é mestre da escola hebraica de Santa Maria e que presta um serviço, eu acho que até eu poderia falar assim, social. Porque muitas pessoas que não têm conhecimento da palavra e muito menos da língua hebraica vão poder se inscrever, estudar e gratuitamente no período que for oportunizado assim. Porque nós sabemos que tudo tem ali um custo, tudo tem uma demanda e tudo tem um tempo. Tem que aproveitar logo, né? Diga glória a Deus. Então nós somos um orador que conhece, não só tem raiz, mas conhece o que está falando. Quem está entendendo, levanta a mão. Que tem o conhecimento da palavra de Deus. Isso não é importante. Amém? Quem está entendendo isso, levanta a mão. Quem quer aprender? Quem veio hoje com fome de aprender, de absorver a palavra, levanta a mão. Absorva, coloque as suas anotações, faça as suas perguntas na palavra, e você vai ter aí as respostas
com certeza, do Senhor. Amém? Amém. Fica todo mundo de pé. Vamos agradecer a Deus pela vida do homem de Deus, Aleluia. nosso querido sacerdote reverendo Jorge. Não tem como esquecer o nome do meu pai. O pastor Jorge, não tem como esquecer, né? Nós vamos orar para Deus continuar utilizando seu servo nas suas mãos de uma maneira grandiosa. Levanta as suas mãos para cima. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma noite estarmos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por termos a oportunidade de aprendermos, ó Senhor, com o Teu servo, que veio trazer, Senhor, conhecimento da Tua palavra para nossas almas. Ó Espírito Santo da verdade, utiliza ele uma vez mais, Glória a Deus. poderosamente. Usa poderosamente, Aleluia. Espírito Santo de Deus, e faz, Senhor, conforme a tua vontade, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos receber o homem de Deus? Vamos? Com alegria e com tristeza. Cristo! Que alegria, oh glória, oh glória. Em primeiro lugar, conversamos tão rapidamente. Convém aos santos sempre apresentarem-se de maneira adequada. Antes de me apresentar para a igreja, eu não concluí a minha apresentação para o nosso amado apóstolo. Eu não trouxe a minha carta de recomendação. Deus abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. É algo que estamos mantendo na cidade de Santa Maria, em virtude de, infelizmente, termos aberto portas de algumas igrejas nossas para as pessoas que estavam inabilitadas à pregação do Evangelho, que não tinham bom testemunho. Então, estamos tomando algumas ações para manter o altar do Eterno Santo, porque este altar é santo. Glória a Deus. Este altar não é um altar qualquer. Este altar é um altar especial. Ele é especial porque aqui eu e você derramamos nossas lágrimas. Ele é especial porque aqui eu e você encontramos aquele que é o autor de tudo e das nossas vidas. Ele é um altar especial porque aqui neste lugar são feitos pactos, são feitas alianças, não de homens com homens, mas de homens com Deus. Aleluia. A criatura com o seu Criador, e o seu Criador, com a sua misericórdia infinita, provê aliança de vida para a sua criação. Aleluia. Podemos nos assentar por um instante antes de lermos a palavra, fazer uma pequena saudação. Coelhinho, como eu já falei, Jorge Cohen. Algumas pessoas dizem Cohen, outras pessoas lá no Paraná me chamam de Schoen. Quando vocês ouvirem a história do pastor judeu que esteve na Escola Bíblica de Pastores do Conselho de Doutrina das Assembleias de Deus no Paraná, e era Jorge Schoen, foi um erro de grafia e de pronúncia, tá? É Cohen, né? Todo Cohen é um descendente dos Kohanim, ou seja, um povo especial, um povo que foi separado para ser sacerdote. Shirley, minha esposa, Angela Cohen, que sempre me acompanha. Eu nunca ando sozinha, como convém ao pregador do Evangelho, né? Estávamos também comentando lá em Santa Maria, como tem pastor que gosta de caminhar sozinho, sem as esposas. O bom quer ver qual é a vida de um pastor, coloque ele a pregar e ter na sua frente a sua esposa. Se ele estiver falando alguma besteira, ela vai falar. Glória a Deus. Se ele disser que ele é exemplo e ela tem alguma coisa errada. Então a esposa tem que estar sempre junto do pregador para dar testemunho, né? Glória a Deus. Somos pais de 5 homens. Criamos um neto, então somos pais de 6. Temos 14 netos. O neto mais velho com 25. Glória a A Deus. neta mais velha com 24. Mora em Novo Hamburgo. Glória a Deus. A neta mais nova
fez 5 meses. E o neto mais jovem, 1 ano e 2 aninhos. Eu ia dizer 1 ano e 8 meses. 2 aninhos. Moram em Novo Hamburgo. Glória a Deus. E é uma grande alegria estarmos aqui. Eu quero novamente agradecer o convite do nosso apóstolo, Alex Sandro, sua esposa. Queremos agradecer por essa oportunidade. Nosso coração se enche de alegria por estarmos aqui. Glória a Deus. Neste, como nós judeus falamos, Makom Kodesh, lugar santo, lugar sagrado. Pastor, mas nós não estamos no tabernáculo. Você vai entrar no tabernáculo daqui a pouquinho. Pela fé. Aguarde aí. Então, quem são os Cohen? O pastor começou uma pequena exposição sobre o sacerdote. Antes de falar quem são os Cohen, eu vou dizer quem é o pastor Jorge. O pastor Jorge é filho de um espanhol da cidade de Callosa de Segura, que veio para cá fugindo aos horrores da guerra, ainda das consequências, dos traumas, dos horrores da guerra na década de 50, se estabeleceu em Montevidéu por alguns poucos anos, depois se mudou para a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde conheceu a sua esposa, minha mãe é daqui, e lá eles se apaixonaram, se casaram, e eu vim nascer aqui em Novo Hamburgo. Então eu não nasci em Israel, eu sou brasileiro, eu não sou israelita, eu não sou israelense, eu sou israelita. Israelense quem nasce em Israel. Eu sou israelita porque faço parte do povo de Deus, chamado Israel. Glória a Deus. Amém? Sou professor de música, amei o coral, muito bem regidos. Parabéns à irmã que ministra esse grupo de jovens adoradores. Lindo trabalho, muito lindo trabalho. Minha esposa se emocionou, e não é fácil ela se emocionar, e ela se emocionou e glorificou a Deus pela vida desses jovens. Glória a Deus. Em Israel tinha um povo que se era adorador, era chamado de levitas. Então eles tinham a missão de adorar. Esses jovens estão no caminho certo. Glória a Deus. Santo e bendito é o nome de Jesus. Muito bem, quem são os Cohen? De maneira geral, os Cohen são um povo separado da casa de Arão. É um povo que nasceu na tribo de Levi, e aprove Deus separar na tribo de Levi um grupo de homens chamados Cohen, que seriam os descendentes de Arão e seus filhos. E esses homens, eles não tinham, o que eles não tinham? Eles não tinham posses. O que mais eles não tinham? Eles não tinham casa. O que mais eles não tinham? Riquezas. O que mais eles não tinham? A possibilidade de escolher o que comer. Quando o sacerdote saía de casa de manhã, ele não sabia o que Hashem iria colocar na mesa de sua esposa e de seus filhos ao meio-dia, ou no café da tarde. Deus sustentava através da nação estes homens, chamados Cohen. As esposas ataviavam as vestes de seus esposos, brancas. A esposa do Gadol Cohen cuidava com todo cuidado das sandálias do sacerdote, das vestes de linho puro do sacerdote. Ajudava o sacerdote a colocar a indumentária necessária, a mitra, que era um estilete de ouro, escrito Kadosh ou Baruch, santo e bendito, ou santidade ao Senhor. E aí ele ia caminhando para o tabernáculo, feliz porque ia ter o seu encontro com Deus, mas ele não sabia o que Deus estava colocando na sua mesa. Ele ia para o seu encontro com Deus porque cria no seu Deus, confiava totalmente no seu Deus. Quem veio a esse lugar confiando totalmente naquele que é o autor de tudo e de todos? Ele está providenciando o cardápio de amanhã. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles não tinham terras,
Eles não tinham ouro, eles não tinham prata. Eles adoravam no deserto. Eles serviam a Deus no deserto. Eles cantavam no deserto. No deserto, Deus era a herança dos Cohen. Glória. E quando a gente fala em deserto, eu conversava com o apóstolo e dizia para ele: apóstolo, uma coisa que é muito engraçada para um judeu é que quando ele aceita Jesus, a comunidade judaica, que não é muito grande, é muito pequena, apesar de cada mídia, a gente pensa que são muitos milhões de judeus no mundo, são apenas 14 milhões. Eu acho que o Rio Grande do Sul tem mais gente do que judeu no mundo todinho. Meu Deus. São 14 milhões de judeus no mundo todinho. Então, quando o judeu aceita Jesus, ele já é visto de maus olhos. Ele é um herói. E um sacerdote ainda é visto de uma maneira pior ainda. Porque o judeu, quando vê o sacerdote, ele tem o sacerdote como a pessoa mais santa de toda Israel. Porque os antepassados do sacerdote um dia entraram na Mishkan, no tabernáculo. Entraram no lugar santo. Entraram no lugar santíssimo e ali tinham um encontro anual com Deus diante da Harona Kodesh. E ali conversavam com Deus. E quando saíam dali, daquela atmosfera santa e bendita, erguiam suas mãos no formato de V, que nem do Dr. Spock do Jornada das Estrelas, e abençoavam Israel dizendo: teremos um ano bom. Aleluia, glória a Deus. Estes eram os Cohen. Os Cohen que adoravam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Moshe Rabino. O Deus da cura. O Deus da paz. O Deus do consolo. O Deus da prosperidade. O Deus que caminhou com Adão, que navegou com Noé, que fez prosperar Noé em um tempo de crise, porque foi necessário que Deus consumisse o mundo através de uma grande enchente de águas. O Deus que fez prosperar Abraão no deserto, indo a um lugar que Abraão não conhecia, nunca tinha ouvido falar, porque não tinha carta geográfica. É esse Deus que os Cohen, que os judeus adoram. O Deus de Isaac, que proveu um outro sacrifício no lugar dele mesmo. O Deus de Jacó, que o fez prosperar, mesmo depois de tanta mentira de seu sogro. O Deus de José, que o fez prosperar, mesmo estando cativo nas prisões. Porque só Deus consegue fazer uma coisa dessas. Pegar o seu vaso e fazer ele ficar bem de vida dentro da cadeia. E ainda deixar bem de vida o diretor do presídio, que era o chefe daquele lugar. O Deus do impossível, o Deus do deserto, porque no deserto não tem vida. O deserto é lugar de morte, é lugar de solidão, é lugar de angústia, é lugar de desespero. De dia, um sol escaldante, parece que se está na fornalha de Nabucodonosor. Na noite, um frio de 0 graus. O corpo não resiste muito tempo. Mas o povo de Deus, com fé, caminhou no deserto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, meu casamento está em crise. Meu marido não é bom para mim. O meu trabalho eu perdi faz tempo. Eu sou pobre demais. Pense que você está no deserto. Mas cadê Deus? Está na nuvem. Glória a Deus. Cadê Deus, pastor? Está na coluna de fogo. Mas eu não estou vendo. Vamos pegar os códigos hoje. Aleluia, glória a Deus.
de um determinado momento da história do homem, da criatura, ele começou a ser esquecido. Porque aquele povo conhecia o grande poder, apóstolo. O povo conhecia o grande agir daquele Deus. O povo conhecia o Deus de Adão, porque um dos seus filhos cometeu um assassinato e Deus botou um carimbo na testa dele, dizendo, para mostrar que ele tinha que sofrer por ter cometido um grande crime. O Deus de Noé, o povo conhecia o Deus de Noé, o Deus que havia salvado a família de Noé em uma arca. O poder deste Deus, que conduziu Noé por águas tranquilas até um lugar onde a história precisava ser, da humanidade precisava ser reescrita. Esse Deus Todo-Poderoso, ele começou a ser esquecido, exatamente como Israel fez na sua trajetória de existência. Glória a Deus. Vocês já notaram uma coisa? O Deus de Israel falava com Abraão. O Deus de Israel falou com Sara. Até riu com ela, porque ela não acreditava que ia engravidar. O Deus de Israel livrou Isaac. O Deus de Israel elevou Jacó de escravo a vizinho do Egito. Mas Israel caminhava com Deus e se esquecia de todo esse poder. E é por isso que volta e meia Deus mandava Israel para o deserto. Porque o Egito é bem no meio do deserto. E lá Israel era escravizada para aprender a louvar de novo. É que nem a gente, quando a gente é filho, que a gente não obedece o pai e a mãe. A gente sabe que vai dar errado, o pai e a mãe falaram que vai dar errado, e a gente teima, a gente vai naquele lugar, ou a gente comete aquela ação, e aí a gente se dá mal. O que a gente faz? Liga para a mãe, me ajuda, pai, me ajuda, cometi um erro. Assim Israel fazia. Toda vez que Israel clamava ao Senhor, lá vinha o Senhor com provisão. E atendia a Israel e trazia grande libertação. Mas depois de algum tempo de caminhada, voltava Israel a se esquecer. Mas Deus é tão misericordioso que na caminhada da criatura com o seu Criador, Ele estabelece algumas chaves, alguns códigos que não são secretos como o da maçonaria, não. Que não são secretos como o da cabala judaica, não. Códigos muito acessíveis para que a gente entenda e conheça real e definitivamente o acesso ao coração de Deus. Quando eu olho para uma réplica da Hora Kodesh como essa, eu fico pensando nos meus antepassados, se preparando em casa e vindo caminhando pelas ruas do acampamento santo. Arão, os seus descendentes, molhados com suas cabeças no óleo e na barba, um perfume que exalava naquelas ruas. A mais de 300 metros, todo mundo já sabia que o sacerdote estava passando por causa do perfume do óleo. E aquilo era extremamente necessário, porque se por acaso tivesse algum cego, não veria a santidade, mas sentiria o perfume da santidade. E aí se curvaria diante a santidade. Eita, lá vem o sacerdote, vai entrar diante de Deus. Recebe aí, Senhor, as minhas petições através do Gader Kohen. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico pensando em quantos momentos lindos Deus deu para Israel, mas que infelizmente Israel não conseguiu aproveitar adequadamente. É por isso que João diz: e veio para o que era seu, e os seus não o reconheceram. E sabe por que eu digo isso? Vai pegando a chave que começa a servir. Glória a Deus. Pastor, você não vai fazer leitura bíblica? Já vou fazer. Vamos preparar o terreno.
sacerdote chegava na frente da Mishkan, que era o tabernáculo, ele encontrava a porta de entrada, uma única porta de entrada. Diga comigo, uma única porta. Uma única porta. Esta porta tinha nome. Adivinha qual era? Caminho. Aleluia. Sabiam disso? Quando o sacerdote entrava pela porta que levava ao primeiro objeto sagrado, que era o altar do sacrifício, onde os animais eram imolados, esta porta da Mishkan se chamava Caminho. Ali os sacerdotes, eles recebiam as ofertas de gado, sacrificavam os animais. Logo depois tinha a pia de bronze, e ali eles lavavam suas mãos, lavavam os seus pés, quase que como uma alusão, uma sombra do batismo. Aquilo que era morto agora se renova nas águas. Glória a Deus. A primeira porta, caminho. E agora o sacerdote, depois que lavava as mãos e os pés com a ajuda de outros sacerdotes, que despejavam as águas sobre suas mãos e seus pés, os sacerdotes olhavam para o Gadol Cohen, se ele estava impecável, se ele estava perfeito com suas vestes. Entenda isso, crente. A vida do crente deve ser impecável para chegar a Deus, irrepreensível para chegar a Deus, deve estar aprumado e ataviado para chegar a Deus, porque a noiva do Cordeiro deve estar aprumada e ricamente ataviada em santidade para se chegar ao seu Criador. Agora sim ele vai passar pela segunda porta, chamada Caminho, em português. E ali nessa segunda porta ele encontra a mesa dos pães da proposição e encontra o grande candelabro. E Jesus dizia dele mesmo: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Aleluia. A primeira porta, caminho. A segunda porta, verdade. Glória a Deus. Logo depois de alguns passos, ele encontrava o altar do incenso, onde as orações dos sacerdotes subiam com a fumaça, como perfume agradável às narinas do Eterno. E logo depois das suas preces e rogos, ele passava por uma porta muito linda, de 4 toneladas. E ali ele encontrava Aaron HaKodesh. E o nome desta porta era Vida. Quando Jesus se apresentava para os seus discípulos e aqueles que ele conhecia, e para os mestres judeus, quando perguntavam para ele: quem és tu? Ele dizia aquilo que ele era nele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando os judeus ouviam isso, sabiam que Jesus estava falando: eu sou aquele que vocês adoram no lugar santo. Eu sou aquele que os sacerdotes adoram quando aprumam as lâmpadas e as braças de maçãs e romãs da grande menorá. Eu sou aquele que está simbolizado na mesa dos pães da proposição. Eu sou aquele pelo qual um dia vocês serão imersos nas águas do batismo, representada lá na grande pia de bronze. E eu sou aquele que irei ser sacrificado igual o sacrifício no altar da porta de entrada, no caminho. Glória a Deus. Amados, encontrar a Deus, entrar no caminho que leva à salvação, começa por entrar na porta chamada caminho, que se chama Jesus. E vai dar tudo certo. O primeiro lugar que a gente encontra é o altar do sacrifício. E o altar do sacrifício representa lágrima, representa dor, representa renúncia, sofrimento até, porque muitas coisas vão ser abandonadas ali. Quando o sangue dos animais escorria, o que escorria
era o passado, era o pecado que ficava para trás. Meu Deus, ô glória. Agora aqui no Salmo, sim, agora eu vou pedir para que a amada igreja, aqueles que puderem, coloquem-se sobre seus pés, abram suas Bíblias, no livro de Salmos, no capítulo 73, versos de 1 a 2. Capítulo 73, versos de 1 a 2. E aqui a gente vai encontrar um crente sacerdote, que quando descia do templo, ele olhava para a casa dos judeus, para a casa dos gregos, para a casa dos gentios, e via riqueza, e via fartura, e via abundância, e via vestes bonitas, e via gente com carruagem, e via gente com cavalos, e ele mesmo, um sacerdote, que se colocava diante da Horona Kodesh, intercedendo por aquelas vidas, não tinha nada. E ele dizia: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Faltou pouco para que escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência, de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, sobreabundam a imaginação de seus corações, são corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copo cheio se lhes exprimem. E dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo até aqui? Glória a Deus. Amém. Podemos nos assentar. Glória a Deus. Aqui a gente vai ver uma pergunta de um crente, de um homem chamado Asaf, que está se perguntando, se questionando, ele que vive constantemente diante de Deus, passando por apertos. Imagina o que é chegar em casa depois de um dia de serviço no templo, chegar pertinho, a 5 passos, 6 passos da porta da casa, que nem era dele, era concessão de Israel, porque levita não podia ter casa, não podia ter posses. E antes de bater, pensar: será que Deus enviou a provisão ou não? Será que meus filhos, minha mulher comeram ou não? Exercício da fé. Aqui nós vamos ver Eclesiastes perguntando isso. Como podem eles, que são arrogantes, terem, e nós que te glorificamos não temos? Porque a prosperidade atinge eles e a nós não atinge. No livro de Eclesiastes, no capítulo 5, verso 19, nós vamos ver que a prosperidade é dom de Deus. Um dom que inicia a sua ação na nossa vida muito antes do seu equivalente físico ser visível. E aqui agora a gente vai começar a encontrar algumas coisas no altar, encontrar alguns segredos na sarça,
Glória a Deus, aleluia. encontrar alguns segredos no tabernáculo. Aleluia. E deixa eu me atrever a dizer alguma coisa aqui para você hoje. Você está no melhor lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está no tabernáculo, que é o lugar da entrega, que é o lugar da renúncia, que é o lugar de abandonar a dúvida e transformar a sua dúvida em emuná, fé. O segredo do nosso passado, e quando eu digo o segredo do nosso passado, o segredo dos judeus, e aqui deixa eu falar uma coisa para a juventude. Não entre na onda de estudar cabala. Não entre na onda dos rabinos de internet. Dudu e companhia. Rabi Dudu e companhia. Rabi Raschke. São judeus? São. São nação de Deus? São. Mas não conhecem Jesus. Glória a Deus. Uma coisa é não conhecer Jesus, outra coisa é não aceitar Jesus. Até porque não tem como judeu não conhecer Jesus. Todo judeu conhece. Jesus era judeu, não era grego, não é verdade? A história de Jesus está na Bíblia do crente e está no Talmud do judeu. Então o judeu conhece muito bem a vida de Jesus. O judeu conhece muito bem os milagres que ele realizou. O judeu conhece muito bem as palavras que ele proferiu. E estas palavras ferem no coração do judeu. Porque as palavras de Jesus exigem renúncia. Glória a Deus. O sacrifício passa pela renúncia. Não há sacrifício perfeito sem renúncia. Não adianta você sacrificar o seu salário. Não adianta você vender a sua casa e entregar o valor no altar, se você não renunciar àquilo que te mata, que é o pecado. Aleluia. Se você não matar o pecado, tudo aquilo que você oferece no altar não tem sentido. Meu Deus. O sacrifício perfeito só é perfeito quando há renúncia. Meu Deus. Glória a Deus. Imagine num sacrifício que é necessário para que alguém tenha vida. Imagine um pai que tem um filho que precisa de um rim ou de um pulmão. Entrega na hora. Doutor, não precisa nem de anestesia, vai, leva. Sacrifício perfeito exige renúncia. Olha só como é a perfeição de Deus. Pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário, nós todos estamos vivos hoje. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Ele transplantou tudo dele para a sua criação. Glória a Deus. Aleluia. Transfusão de sangue na cruz diretamente para você. Está vendo o sangue que corre em você? É o sangue de Jesus. Poderoso. Desde o princípio da criação, entenda uma coisa, igreja, Hashem, ele vem anunciando aquilo que ele é. Desde o princípio da criação, ele revela o quê? Ele revela a sua grandeza, ele revela o seu poder, ele revela o conhecimento, ele revela o seu domínio, porque tudo e todas as coisas estão debaixo do domínio de Deus. Adão caminhava com Deus no jardim. Meu pai, que era rabino, quando eu sentava no colo dele, todo menino judeu, quando ele começa a entender alguma coisa da vida, o pai chama para o colo e começa longas horas de ensino, sentado no colo, falando de Deus, da Torá, da Taná, do Talmud, dos livros judaicos que todos nós judeus temos na nossa biblioteca, que os cristãos não precisam, porque os cristãos têm Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Judeu é meio burro, por isso que a gente tem tanto livro, sabe?
Livro. Estuda rabino. E um monte de rabino. E mais rabino. Porque o judeu é meio atrasado, assim, meio burrinho. Então, né? Mas o crente não. O crente adorador de Jesus. Esse tem mistério diferente. Porque a fé dele é absoluta. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Adão, para quem não sabe, é o cara chamado vermelho. Porque o nome Adão significa vermelho. Uns dizem terra, não, é vermelho. Jesus dizia assim: ô vermelho, vem cá, vamos caminhar aqui. Hoje tu vai dar um nome para aquele grupo de animais ali. Quais são? Aquele ali é a girafa, Senhor. Aquele outro lá é o hipopótamo. Aquele ali é o gafanhoto. E assim ia. Deus caminhava com Adão e mostrou a Adão a sua glória através da criação. Mas não disse a Adão qual era o seu nome. Caminhava com o homem, mostrava o homem o poder da criação dele, mas o homem chamado Adão não conhecia o seu nome. Os filhos de Adão ouviam a voz de Deus no Éden, conversando com o pai, mas não conheciam o seu nome e temiam o seu nome. Pelo menos um temia. O outro achou que não era grande coisa e ainda teve inveja. Você já notou que a vida do crente é mais ou menos assim? Você não tem nada, né? Pobre demais. E tem gente que ainda tem inveja. É por causa da unção que você carrega. Tenta matar você a todo custo. Aquela ali não presta. Usa saia, mas é prostituta. Aquele usa terno, mas está de olho na irmã. Glória a Deus. Tem gente que tenta matar os seus sonhos. Ei. Mas Deus, que é dono de tudo, que é soberano, Ele está de olho em tudo. Sabe por quê? Porque o Espírito do Eterno paira sobre a face das águas e tudo enxerga. Glória a Deus. Glória. E nada passa desapercebido. Aleluia. Deus é tão maravilhoso que lá no meio do deserto Ele capacita um velho chamado Noé a construir uma embarcação. Para vocês terem uma ideia, o maior porta-avião de guerra dos Estados Unidos dá metade da arca. E no porta-avião dos Estados Unidos vai mais de 7.500 pessoas. Tem mais de 5 cinemas, 20 lavanderias e fora todo o arsenal que carrega lá dentro. De aviões de caça, helicópteros de combate e carros de mobilidade de desembarque de infantaria. Capacita Noé, os seus poucos filhos, e constroem esta estrutura. Glória a Deus. E ainda por cima Deus é o capitão do barco. Glória a Deus. Noé está lá no barco. As ondas estão batendo. O mundo está destruído. Mas Deus está comandando na vida. Aleluia. Nenhuma vida se perdeu, nem da formiguinha, Amém. nem do grilinho. Glória a Deus. Todo mundo no sequinho, todo mundo comeu bonitinho, Glória a Deus. todo mundo dormiu e descansou. Glória a Deus. Por quê? Quando Deus está no barco, eu posso dormir sossegado, porque não tem iceberg que afunde o navio que o meu capitão está. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus! Jó quer dizer aquele que é hostilizado. Nós judeus damos muito valor a nomes. Todo nome significa alguma coisa. O meu nome hebraico é York Itzhak Tomer Cohen. York quer dizer plantador, semeador, referente a professor. O meu pai foi tão sábio através do Espírito Santo que me deu o nome naquilo que eu me formei, porque eu sou formado mesmo, eu sou bacharel em música pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi lá que eu fiz ensino superior. Cantei muitos anos no coral da Universidade Federal de Santa Maria.
cantei para a família real de Espanha, cantei em Portugal, fazendo ópera. Então a gente é bem conhecido lá naquele lugar. Pobre demais, como convém a um coen, mas muito conhecido e respeitado, né? Glória a Deus. Olha, concordou, Viola, né? Quer ver se o pregador está falando a verdade? Glória a Deus. Mas o pregador dela. E ela diz, não, essa é brava. Então tem que ser bem assim. Bem na minha. Então, Jó significa hostilizado, ou aquele que é ridicularizado. Na primeira adversidade, seus amigos viraram as costas e disseram que Deus é esse. A própria esposa disse para ele: abandona este teu Deus e morre, porque esse teu Deus não serve para nada. Quantas vezes você já ouviu isso? Para que igreja? Está indo na igreja há tanto tempo, fazendo campanha a propósito, o marido não veio, o filho ainda está lá na droga, a menina não voltou para casa, a porta de emprego não abriu, não consegue ir adiante nos estudos. Para quê? Larga disso aí, vai botar uma calça, vai te pintar, vai te maquiar, vai viver a vida, porque este teu Deus não vai te dar nada. Aleluia. Glória a Deus. Jó sofreu quieto, sem saber o nome do seu Deus. Ele só dizia o Deus Criador, mas o nome ele não conhecia. E foi próspero. Deus o prosperou depois do sofrimento, porque ele desenvolveu dentro dele, ele encontrou a chave para abrir a porta da sua emuná, a sua fé, porque ele acreditava apenas no grande poder de Deus. Abraham Rabino, o pai Abraão, ele que é o pai de um povo, ele obedece uma voz. Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente pensa que ele está esquizofrênico, porque ele ouviu uma voz. Ele não sabia nem o nome desta voz. Ele ouve uma voz e confia e acredita e vai para o deserto. E no deserto Deus mostra o seu grande poder. De pai que cuida, de Deus que preserva, de Deus que corrige, de Deus que dá vida. Começa abrindo a madre do ventre de Sara. E Sara, mesmo com idade avançada, tem uns filhos, tem uma grande bênção. Abraão entende que esse Deus abençoador, que é gerador de vida, está com ele. Abraão teve uma outra grande oportunidade, que foi a de ceiar com o próprio Deus na pessoa de Melquisedeque. Melquisedeque não é nome, é título. Melquisedeki, rei Melquisedeki, rei da justiça. Aí quando a gente vai lá para o Novo Testamento, que a gente vê a palavra de Deus falando sobre o Filho de Deus, anuncia ele como Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rei da justiça, Sol da manhã. Isaac é outro que testemunhou o que o Deus do seu pai era, um Deus provedor. Isaac também não sabia o nome desse Deus, mas se deixou ser colocado pelo seu pai naquele altar. E no momento derradeiro, Deus proveu um sacrifício no lugar dele. Glória a Deus. Entenda uma coisa: você não está derrotado. Amém. Pastor, eu estou morrendo. Ainda não. Glória a Deus. Porque no momento derradeiro, Deus vai entrar com provisão na sua vida.
e vai transformar aquilo que era para ser morte em vida, vai transformar aquilo que era para estar destruído em algo grande e abençoado. Aleluia! Glória a Deus. Santo é o Senhor. Jacó. Jacob quer dizer poderoso, grande, poderoso, forte, aquele que luta e que não é derrotado, que prevalece. Tem vários significados este nome. Jacó, ele chega a lutar com Deus. Ele não se conforma com aquela situação de não ser abençoado por Deus. E ele luta desesperadamente com Deus. Entenda uma coisa aqui, igreja. Quando você vem para um culto como este, ou quando você vem para um culto com o apóstolo, com a apóstola, quando vocês vêm ao altar de Deus, não venham de qualquer maneira, não. Venham como Jacó, venham como guerreiro, venham para lutar de Deus. Segurem nas barras da veste de Jesus e não saiam deste lugar sem receber a bênção, sem receber o toque. Mesmo que esse toque machuque. Sabe qual é o significado do toque na coxa de Jacó e por que ele fica manco pelo resto da vida? É porque exatamente naquele momento em que Deus tocou ele, Deus tirou dele aquilo que ele mais prezava. Quero o dom de mentir, quero o dom de enganar, quero o dom de trapacear, como ele fez com seu irmão, fingindo ser seu irmão no lugar dele, mentindo para o seu pai, que era algo inadmissível naquela época. Em qualquer povo semita não se mentia para o pai. Quando Deus toca na coxa dele, tira dele esse desejo que ele tinha de enganar, esse desejo que ele tinha de ser o primeiro, esse desejo que ele tinha de ser sempre estar por cima, de passar na frente dos outros a qualquer custo. A palavra de Deus diz que desde o ventre da mãe dele ele já tentava puxar o irmão, para trás. Ele queria estar na frente, apóstolo, eu tenho que ser o líder da juventude. Apóstolo, eu tenho que ser o líder da mocidade. Apóstolo, eu tenho que ser o líder do louvor. Apóstolo, eu tenho que ser o pastor oficial da escola, o professor oficial da escola dominical. Mas a irmã não, pastor, não. Aleluia. Deus, quando toca, ele deixa o crente até manco, desazado, como dizia meu pai. Aleluia. Sem rumo por alguns dias, porque tira do crente algo importante para que ele possa crescer espiritualmente e crescer em intimidade com Deus. Aleluia. É depois desse toque que Jacó está vindo ver a escada, ver os anjos subindo e descendo. É depois desse toque que Jacó está pronto, está preparado para gerar os filhos que vão formar a nação de Israel. Cada filho uma federação. A nação de Dan, de Ruben, a nação de Levi e todos os outros. Depois as duas meio tribos da parte de José, Efraim e Manassés, que vão concluir a nação santa de Deus. Todos esses conheciam o poder de Elohá. É Deus no singular, Elohá. Glória a Deus. Todos esses conheciam o poder de Elohá, que é o singular de Elohim. E aqui eu vou dizer um segredo, vou abrir aspas aqui. Vocês vão ver na internet os rabinos ensinando vocês assim, que Elohim é Deus no plural e que significa o Deus Criador. Mentira. Elohim
no plural, está falando do Pai e do Filho. Glória a Deus. Eu ouvi um glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o nome de Jesus. E é por isso que João vai dizer, ele veio para o que era seu e os seus não o reconheceram. Eu digo mais, eu digo, não quisemos reconhecê-lo. Porque tudo indicava, tudo indica e tudo aponta para ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui é que vai estar o maior segredo de tudo isso. O maior segredo da manifestação deste dom. Antes de alguém manifestar a prosperidade visível, é necessário, que se chama Tzelah, é necessário, Tzelah quer dizer de sucesso, é necessário primeiramente pela fé, porque só a fé faz um homem em plena consciência se ataviar todo, com várias peças de roupa, lâmina de ouro na testa, um peitoral com pedras preciosas no peito, e chegar diante de uma caixa como essa e acreditar que dela vai sair uma voz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Emuná. Primeiro tem que plantar fé no coração. Tem que plantar fé no coração para desenvolver a prosperidade visível pela fé. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia vai dizer que a fé é a prova visível das coisas que... é a prova das coisas que não se veem. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É fé. Tem crente que vem na igreja e diz assim: primeiro eu quero ver, depois eu vou louvar, vou glorificar. Primeiro eu tenho que ver o milagre acontecer. Não, a gente primeiro louva, adora, glorifica, exalta, bendiz, agradece e depois o milagre acontece. Aleluia! Glória a Deus! Os crentes de hoje parecem que é crente Nutella. Primeiro Jesus vai fazer a obra, depois eu vou adorar Ele com meu dízimo, minha oferta e com as minhas lágrimas no altar, como se Jesus precisasse de um favor seu. Ele é o santo, é o soberano, é o absoluto. Se Ele der, Ele deu. Se Ele não der, vai continuar sendo Jesus. Se a porta abre, Jesus é Jesus. Se a porta fecha, Jesus é Jesus. Se a riqueza vem, é Jesus. Se não vem, Ele continua sendo Jesus. Ah, mas eu quero ir lá naquele lugar alto, Jesus. Mas se Ele te manter, permanecer com a sua vida no lugar pro resto da sua vida, até o último dia de fôlego da sua vida, Ele vai continuar sendo Jesus, porque dele é o domínio, dele é o poder, dele é a glória, dele é a majestade, e nós não somos ninguém sem Ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, mas eu quero ser rico. Mas e se Ele não quer que você seja rico? Aleluia. Ah, pastor, eu quero me casar com um ator de novela. Mas e se ele quiser que você case com o gari ali da empresa de... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. É, Deus. Ah, Jesus, eu quero casar com uma moça bonita. Uma moça da revista. Ana Hickman da vida. E se ele quiser que você case com a irmã lá que só tem um zagueiro e um atacante? É Jesus. Glória a Deus. É Ele que escolhe, é Ele que determina. Entenda bem, só uma coisa compete àquele que quer adorar a Jesus: é adorá-lo. É adorá-lo. É adorá-lo. Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, sob qualquer adversidade, é adorá-lo. A primeira chave, a chave mestra, que vai abrir a porta da prosperidade no nome de Jesus, é adorá-lo. Pastor, mas o senhor está dizendo que se ele não quiser,
que eu prospere, eu vou ficar pobre. Então, qual é o sentido dessa sua palavra? Entenda, Israel foi escravizada por 400 anos e depois por 70 anos. Perdeu tudo. Até os objetos do Santíssimo Templo foram levados, foram avacalhados. Deus foi cuspido através dos objetos que foram usados para rituais até de sexo, de luxúria e de depravação. Mas toda vez que Israel se esqueceu dela mesma, rasgou as suas vestes, se jogou no chão, chorou e clamou, Deus entrou com provisão. Sai do Egito muito mais rico do que o próprio Egito. Sai da Síria muito mais rica do que o próprio rei Cidário. Esse é o meu Jesus que dá quando eu não tenho e me coloca no trono mesmo eu sendo um simples jardineiro. Aleluia! Glórias a Deus. Santo e bendito é o nome de Jesus. Agora, entenda uma coisa. Eu vou começar pelo fim. Jesus, antes do sacrifício, ele foi para as águas do batismo. Deixa eu ensinar uma coisa para você. Naquela época, o sumo sacerdote estava corrompido. O Sinédrio estava corrompido. O óleo da unção, que era usado para ungir rabinos, ungir profetas, ungir levitas, estava contaminado. Sabe por quê? Porque na câmara onde o óleo era consagrado, ali, sacerdotes eleitos por Roma dormiam com prostitutas. O óleo foi contaminado. Os judeus vão dizer para você assim: Jesus não podia ser o nosso Mashiach porque ele não recebeu